Reflexões sobre Salmos por C.S. Lewis, capítulo 9. Segundos significados. Agora, devo voltar-me para algo muito mais difícil. Até o momento, temos tentado ler os Salmos do modo como supomos, ou do modo que eu suponho que seus poetas pretendiam que fossem lidos. Mas é claro que essa não é a maneira pela qual eles têm sido usados, principalmente pelos cristãos. Tem-se acreditado que os salmos contêm um segundo significado oculto, um sentido alegórico relacionado com as verdades centrais do cristianismo, com a encarnação, a paixão, a ressurreição, a ascensão e com a redenção do homem. Todo o Antigo Testamento é tratado da mesma maneira. O significado total do que os escritores estão dizendo é, segundo esse ponto de vista, aparente apenas à luz dos eventos que se passaram depois de sua morte. Tal doutrina, não sem razão, desperta profunda desconfiança em uma mente moderna, porque, como sabemos, quase tudo pode ser interpretado em qualquer livro se você for determinado o suficiente. Isso ficará especialmente evidente para qualquer um que tenha escrito ficção fantástica. Ele encontrará críticos, tanto favoráveis como hostis, lendo em suas histórias todo tipo de significados alegóricos que ele nunca pretendeu. Algumas das alegorias assim impostas a meus próprios livros foram tão engenhosas e interessantes que muitas vezes eu gostaria de ter pensado nelas. Aparentemente, é impossível para a inteligência do homem conceber uma narrativa na qual a inteligência de outro homem não pode, de forma plausível, encontrar um sentido oculto. O campo do auto-engano, uma vez que aceitemos tais métodos de interpretação, é obviamente muito amplo. No entanto, apesar disso, acho impossível, por uma razão que apresentarei mais tarde, abandonar por completo o método quando estamos lidando, como cristãos, com a Bíblia. Temos, portanto, uma colina íngreme à nossa frente. Não vou tentar os penhascos. Devo tomar uma rota circular que, a princípio, parecerá como se nunca fosse capaz de nos levar ao topo. Começo longe das Escrituras e até mesmo do cristianismo com exemplos de algo dito ou escrito que assume um novo significado à luz de eventos posteriores. Um dos historiadores romanos fala de um incêndio ocorrido em uma cidade da província que se pensava ter começado nos locais de banho público. O que deu alguma cor à suspeita de incêndio deliberado foi o fato de que, mais cedo naquele dia, um senhor se queixara de que a água do banho quente estava apenas morna e recebeu de um atendente a seguinte resposta: "Logo estará quente o suficiente." Agora, é claro, se realmente houvesse um complô e o escravo estivesse envolvido e fosse bastante tolo para arriscar ser descoberto por essa ameaça velada, a história não nos interessaria. Mas vamos supor que o incêndio tenha sido um acidente, ou seja, que não foi planejado por ninguém. Nesse caso, o escravo teria dito algo mais verdadeiro, ou mais notavelmente verdadeiro do que ele próprio supunha. Claro está que não precisa haver nada aqui além de uma coincidência casual. A resposta do escravo é justificada de modo satisfatório, considerando a reclamação do cliente. É exatamente o que qualquer atendente de banho diria. O significado mais profundo que suas palavras acabaram tendo nas próximas horas foi, como devemos dizer, acidental. Agora vamos dar um exemplo um pouco mais difícil. O leitor não clássico precisa saber que, para um romano, a era ou o reinado de Saturno significava a era perdida de inocência e paz, ou seja, correspondia aproximadamente ao Jardim do Éden
antes da queda, embora nunca tenha sido, exceto entre os estoicos, de importância comparável. Virgílio, escrevendo pouco antes do nascimento de Cristo, começa um poema assim: a grande procissão das eras começa de novo. Agora a Virgem retorna, o reinado de Saturno retorna, e a criança é enviada do alto céu. E continua descrevendo a era paradisíaca que essa natividade inaugurará. E é claro que, durante toda a Idade Média, considerou-se que algum obscuro conhecimento profético do nascimento de Cristo tinha chegado a Virgílio, provavelmente por meio de livros sibilinos. Ele foi classificado como um profeta pagão. Alguns estudiosos modernos, suponho, ririam dessa ideia. Eles podem divergir sobre qual casal nobre ou imperial estava sendo tão extravagantemente elogiado por um poeta da corte a respeito do nascimento de um filho. Mas a semelhança com o nascimento de Cristo seria considerada, mais uma vez, acidental. Para dizer o mínimo, porém, esse é um acidente muito mais impressionante do que as palavras do escravos para o homem nos banhos. Se isso é sorte, é uma sorte extraordinária. Se alguém fosse um oponente fanático do cristianismo, eu me sentiria tentado a dizer, em um momento de descuido, que foi diabolicamente sortudo. Passo agora a 2 exemplos que penso estarem no nível diferente. Neles, como naqueles que estamos considerando, alguém diz algo que é mais verdadeiro e mais importante do que sabe. Mas não me parece que pudesse ter feito isso por acaso. Apresso-me a acrescentar que a alternativa que tenho em mente ao acaso não é profecia no sentido de uma previsão clara concedida milagrosamente. Também não tenho a menor intenção de usar os exemplos que citarei como evidências da verdade do cristianismo. Evidências não são aqui o nosso assunto. Estamos apenas considerando o modo de encarar esses segundos significados que as coisas ditas ou escritas às vezes assumem à luz de um conhecimento mais completo do que aquele que seu autor possuía. E estou sugerindo que diferentes instâncias exigem que as consideremos de maneiras também diferentes. Às vezes, podemos considerar essa implicação o resultado de uma simples coincidência, por mais impressionante que seja. Mas há outros casos em que a verdade posterior, que o falante não conhecia, está intimamente relacionada à verdade que ele conhecia, de modo que, ao acertar algo parecido, ele estava em contato com essa mesma realidade na qual a verdade mais completa está enraizada. Lendo suas palavras à luz dessa verdade mais plena e ouvindo-as como uma implicação ou um segundo significado, não estamos impingindo algo estranho à mente do autor, uma espécie de acréscimo arbitrário. Estamos prolongando o significado do que ele disse em uma direção congenial a esse significado. A realidade básica por trás das palavras do autor e por trás da verdade plena é a mesma. O status que reivindico para tais coisas, então, não é o de coincidência, por um lado, nem o de previsão sobrenatural por outro. Tentarei ilustrar isso com 3 casos imagináveis. Número 1. Uma pessoa santa, afirmando explicitamente que profetiza pelo Espírito, diz-nos que existe no universo determinada criatura. Mais tarde, aprendemos que Deus proíba a viajar pelo espaço e distribuir em novos mundos o vômito de nossa própria corrupção. E com certeza, no planeta remoto de alguma estrela remota, encontramos a criatura predita. Isso seria profecia no sentido mais estrito. Isso seria a evidência do dom miraculoso do profeta e forte evidência presumível da verdade
de qualquer outra coisa que ele dissesse. Número 2. Um escritor de fantasias totalmente não científico inventa uma criatura por razões puramente artísticas. Mais tarde, encontramos uma criatura nitidamente parecida com ela. Essa seria apenas a sorte do escritor. Um homem que não sabe nada sobre corridas pode, uma vez na vida, apostar em um vencedor. Número 3. Um grande biólogo, ilustrando a relação entre os organismos animais e o ambiente à sua volta, inventa um animal hipotético adaptado a um ambiente hipotético. Mais tarde, encontramos uma criatura muito semelhante, claro que em um ambiente muito parecido com o que ele havia suposto. Essa semelhança não é nem um pouco acidental. Percepção e conhecimento, e não sorte, levaram à invenção do biólogo. A verdadeira natureza da vida explica por que existe tal criatura no universo e também por que havia tal criatura em suas palestras. Se, enquanto relemos as palestras, pensamos na realidade, não estamos trazendo nossas próprias fantasias arbitrárias para sustentar o texto. Esse segundo significado é congenial para ele. Os exemplos que tenho em mente correspondem a esse terceiro caso, exceto, é claro, por estar envolvido algo mais sensível e pessoal do que o conhecimento científico, o que o escritor ou orador era, e não apenas o que ele sabia. Platão, em sua obra A República, argumenta que a justiça é frequentemente levada pelas recompensas que traz, honra, popularidade e coisas do gênero, mas que, para vê-la em sua verdadeira natureza, devemos separá-la de tudo isso, desnudá-la. Ele nos pede, portanto, para imaginar um homem perfeitamente justo tratado por todos ao seu redor como um monstro de maldade. Devemos imaginá-lo ainda perfeito, enquanto é amarrado, açoitado e finalmente empalado, o equivalente persa da crucificação. Nessa passagem, um leitor cristão sobressalta-se e esfrega os olhos. O que está acontecendo? Mais uma dessas coincidências que ocorrem por sorte? Mas logo ele vê que há algo aqui que não pode ser chamado de sorte. Virgílio, no poema que citei, pode ter estado, e o escravo nos banhos quase certamente estava, falando de outra coisa, de algum assunto diferente daquele sobre o qual suas palavras eram mais significativamente verdadeiras. Platão está falando, e sabe que está falando, sobre o destino da bondade em um mundo perverso e equivocado. Mas isso não é algo simplesmente diferente da paixão de Cristo. É a mesma coisa, da qual essa paixão é a ilustração suprema. Se Platão fora, em certa medida, levado a escrever sobre isso pela morte recente, podemos quase dizer, pelo martírio de seu mestre Sócrates, então isso, outra vez, não é algo simplesmente diferente da paixão de Cristo. A bondade imperfeita, mas muito venerável de Sócrates o levou à morte fácil de Cicuta, e a bondade perfeita de Cristo o levou à morte de cruz. Não por acaso, mas pela mesma razão, porque a bondade é o que é e porque o mundo caído é o que é. Se Platão, a partir de um exemplo e de sua compreensão da natureza da bondade e da natureza do mundo, foi levado a ver a possibilidade de um exemplo perfeito, de modo a retratar algo tão extremamente parecido com a paixão de Cristo, e isso não aconteceu porque ele era sortudo, mas porque era sábio. Se um homem conhecesse apenas a Inglaterra e tivesse observado que, quanto mais alta uma montanha, mais tempo retinha a neve no início da primavera, fosse levado a imaginar uma montanha tão alta que retivesse a neve durante todo o ano, a semelhança entre sua montanha fictícia
e os Alpes de verdade, não seria apenas um acidente de sorte. Ele pode não saber que existem tais montanhas na realidade, assim como Platão provavelmente não sabia que o exemplo idealmente perfeito da bondade crucificada que ele havia retratado se tornaria real e histórico. Mas, se aquele homem visse os Alpes, não diria: que curiosa coincidência! Seria mais provável que ele dissesse: pronto, o que eu lhe disse? E o que dizer daqueles deuses em várias mitologias pagãs que são mortos e ressuscitam e que, assim, renovam ou transformam a vida de seus adoradores ou da natureza? O estranho é que aqui os antropólogos mais hostis à nossa fé concordariam com muitos cristãos ao dizer: a semelhança não é acidental. É claro que as duas partes diriam isso por razões distintas. Os antropólogos querem dizer: todas essas superstições têm uma fonte comum na mente e na experiência, especialmente a experiência agrícola do homem primitivo. Seu mito de Cristo é como o mito de Balder, porque tem a mesma origem. A semelhança é uma semelhança de família. Os cristãos se dividiram em duas escolas de pensamento: os pais da igreja ou alguns deles que criam que o paganismo nada mais era que o trabalho direto do diabo, diriam: o diabo tentou desde o início enganar a humanidade com mentiras. Como todos os mentirosos talentosos fazem, ele torna suas mentiras o mais parecidas possível com a verdade, desde que desviem o homem sobre a questão principal. Quanto mais de perto imitarem a verdade, mais eficazes serão. Por isso, nós o chamamos de macaco de Deus. Ele está sempre imitando Deus. A semelhança de Adonis com Cristo não é, portanto, acidental. É a semelhança que esperamos encontrar entre uma falsificação e a coisa real, entre uma paródia e o original, entre pérolas de imitação e pérolas reais. Outros cristãos que pensam, como eu, que na mitologia os elementos divinos, diabólicos e humanos, o desejo de uma boa história, todos desempenham o papel, diriam: não é acidental. Na sequência da noite e do dia, na morte e no renascimento anual das colheitas, nos mitos que esses processos geram, no sentimento forte, ainda que semi-articulado, encarnado em muitos mistérios pagãos, de que o próprio homem deve sofrer algum tipo de morte para realmente viver, já existe uma semelhança permitida por Deus com essa verdade da qual tudo depende. A semelhança entre esses mitos e a verdade cristã é tão acidental quanto a semelhança entre o sol e o reflexo do sol em uma lagoa, ou entre um fato histórico e a versão um tanto distorcida dele que vive no relato popular, ou entre as árvores e colinas do mundo real e as árvores e colinas de nossos sonhos. Assim, todos os três pontos de vista considerariam os cristos pagãos e o verdadeiro Cristo como coisas realmente relacionadas e considerariam a semelhança significativa. Em outras palavras, quando examinamos coisas ditas que assumem, à luz do conhecimento posterior, um significado que não poderiam ter para quem as disse, elas se revelam de formas diferentes. Com certeza, de qualquer tipo que sejam, muitas vezes podemos lê-las proveitosamente se tivermos esse segundo significado em mente. Se penso, como não posso deixar de pensar, no nascimento de Cristo enquanto leio aquele poema de Virgílio, ou mesmo se o torno parte regular de minha leitura de Natal, isso pode ser uma coisa bastante sensata e edificante a ser feita. Mas a semelhança que torna possível essa leitura pode, afinal de contas, ser uma mera coincidência, embora eu não tenha certeza de que seja.
Posso ler em Virgílio o que é totalmente irrelevante para tudo o que ele foi, fez e pretendia ser e fazer, tão irrelevante quanto o significado sinistro que a palavra do homem no banho na história romana adquiriu a partir de eventos posteriores pode ter sido para qualquer coisa que o escravo fosse ou significasse. Mas, quando medito na paixão enquanto leio a imagem do justo feita por Platão, ou na ressurreição enquanto leio sobre Adonis ou Balder, o caso é alterado. Há uma conexão real entre o que Platão e os criadores de mitos mais profundamente eram e queriam dizer e o que creio ser a verdade. Eu conheço essa conexão, eles não, mas ela está realmente lá. Não é uma fantasia arbitrária de minha própria autoria sobre as velhas palavras. É possível, sem nenhum absurdo, imaginar Platão ou os criadores de mitos se tivessem aprendido a verdade dizendo: entendo. Então era disso que eu estava realmente falando. É claro, é isso que minhas palavras realmente significavam e eu nunca soube disso. O atendente do banho, se inocente ao ouvir o segundo significado atribuído às suas palavras, sem dúvida teria dito: então me ajude. Eu nunca pretendi dizer nada disso. Nunca me veio à cabeça. Eu não tinha a menor ideia. O que Virgílio teria dito se soubesse a verdade, não faço ideia. Ou podemos falar mais caridosamente, não do que Platão e Virgílio e os criadores de mitos teriam dito, mas do que disseram? Pois podemos interceder com boa esperança para que eles agora conheçam e tenham recebido a verdade há muito tempo. Muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão no reino. Mateus 8 e 11. Assim, muito antes de chegarmos a Salmos ou a Bíblia, há boas razões para não jogar fora, como tolice, todos os segundos significados. Keble disse sobre os poetas pagãos: pensamentos além de seus pensamentos, aqueles altos bardos foram dados. Mas agora, vamos nos voltar para a própria Escritura.